Fala, meus caros, tudo tranquilo, tudo na paz? Hoje, novamente, estamos aqui para mais uma aula de filosofia com o seu professor José Roberto. E hoje a gente vai trabalhar na filosofia medieval, também conhecido como filosofia cristã, o famoso grande filósofo Tomás de Aquino, que na tradição católica é o São Tomás de Aquino, que é o principal representante do segundo período da filosofia medieval, que é a escolástica. Então, vamos só relembrar aqui, o primeiro período é a patrística, a filosofia dos padres, onde se inicia a discussão filosófica a partir dos escritos de Platão, né? Onde vai se destacar Santo Agostinho, e aí eu indico aí vocês assistirem a aula de Santo Agostinho sobre a cristianização de Platão, a filosofia agostiniana. E hoje nós vamos falar então do Tomás de Aquino, que é do segundo período da filosofia medieval cristã, que é a escolástica. A palavra escolástica vem do nome escolas, então é o momento que a Igreja Católica está consolidando suas primeiras instituições de ensino e vai levar a discussão, o ensino da filosofia e de várias outras áreas do conhecimento para fora dos muros da Igreja. Isso vai ocorrer normal, de forma natural, gradativa, o desenvolvimento de uma forma mais racional de difundir a fé cristã. Nessa aliança razão e fé, que é exatamente o que trata a filosofia medieval cristã, a gente vai lembrar sempre que a razão é auxiliar e a fé está no comando. Mas é na escolástica que a razão ocupa um espaço maior, porque ocorre o desenvolvimento natural da visão do homem de ver o mundo e de expor a filosofia com um padrão mais racional. Quem vai cumprir esse papel de desenvolvimento da escolástica de forma profunda é o Tomás de Aquino, que vai realizar o que a gente chama ali na filosofia de cristianização de Aristóteles. Presta atenção, então Santo Agostinho fez a cristianização de Platão, era lá os neoplatônicos, né, que a gente discutia lá na patrística. Agora a gente vai ver uma filosofia aristélico-tomista, que é a filosofia que o Santo Tomás de Aquino propõe a partir da filosofia de Aristóteles. Quando a gente fala cristianização de Aristóteles, ele vai fazer o quê? Ele vai se utilizar da filosofia de Aristóteles para desenvolver um pensamento cristão filosófico muito mais profundo, de certa forma um pouco mais racionalizado. Então presta atenção, se a gente lembrar lá, o Aristóteles era um filósofo que defendia que o conhecimento se dava a partir de um método chamado abstração, onde pela realidade sensível o homem capta e identifica aquilo que torna o ser o que ele é. Então, vai lá assistir a aula de Aristóteles, você lembrar disso aqui exatamente como ocorre. Então, Tomás de Aquino defende que o primeiro filtro do conhecimento, do saber, é a realidade sensível. E esse filtro vai se aprofundando até a gente chegar no que a gente chama de filtros da alma, ou seja, é a figura de Deus fazendo o seu papel. Então, aquilo que o Agostinho fazia lá no início, ao afirmar que nós éramos iluminados por Deus, o Tomás de Aquino, de certa forma, aprofunda nisso, dizendo que sim, que a figura de Deus é importante no processo de conhecer, mas o passo inicial é a realidade sensível. Então é como se o Tomás de Aquino estivesse falando que o conhecimento se dá por uma junção de fé e razão mais profunda, dessa vez um trabalho mais completo, único, junto. Então a realidade sensível, que é a abstração, aquilo que Aristóteles chamava, é a porta do conhecimento, que vai passar pelos filtros da alma, pela figura divina, até que a gente possa atingir o saber especificamente, de forma até bem objetiva. É isso que significa cristianizar Aristóteles, ou seja, ele aprofundar aquela discussão colocando a figura dos filtros da alma de Deus aqui. Mas, porém, a maior contribuição do Tomás de Aquino na filosofia medieval cristã e para a história da filosofia a partir dessa discussão e sobretudo da filosofia aristotélica é o que a gente chama de 5 provas racionais da existência de Deus. Então é aqui que a gente mais aprofunda, e não tanto nessa parte aqui, porque é quando o Tomás de Aquino se propõe a explicar e a provar a existência de Deus, ou seja, provar a gente quer dizer o quê? Argumentar pela existência de Deus a partir do quê? Da razão. Então ele propõe uma filosofia que argumenta a favor da existência de Deus através da razão. Em outras palavras, ele está falando que é possível perceber a existência de Deus, comprová-la, argumentar a favor dela a partir dos efeitos dessa existência. Então não é que a existência de Deus é evidente naturalmente no nosso intelecto. A existência de Deus se torna evidente a nós, percebendo no mundo à nossa volta, na nossa existência, os efeitos da existência dele. E são essas as 5 provas racionais para a existência de Deus, que
que o Tomás de Aquino apresenta. Então, a gente vai perceber que as 5 provas se estabelecem como? A gente começa a perceber no nosso mundo, no nosso existir natural, material, na nossa realidade sensível, olha aqui, a existência dele, a partir do quê? De seus efeitos. Então, de certa forma, é uma filtragem que a gente está fazendo até atingir esse saber da existência divina. São 5 provas. Prova do movimento, a prova das causas, a prova do ser necessário, a prova dos graus de perfeição e a prova da finalidade. A partir dessas 5 provas, pelos efeitos da existência de Deus, a gente começa a perceber de forma, assim, aí sim, evidente, que realmente, de fato, Deus existe. O que diz a prova do movimento é a prova das causas. Elas partem do mesmo argumento. Vai dizer o quê? Se toda existência é um movimento constante e se toda existência, de certa forma, é um efeito, é preciso que haja um primeiro motor e é preciso que haja uma causa primeira. Pensa comigo, se tudo está em constante movimento, até como defendia Aristóteles lá na teoria do ato e potência, onde esse movimento se inicia? Tem que haver um primeiro motor. Quem que é esse primeiro motor? Deus. E peraí, se toda existência é efeito, tem que ter uma causa. Uma causa primeira. Quem que é essa causa primeira? Deus. Vamos pegar assim, vou simplificar. Se a causa da minha existência são os meus pais, a causa da existência dos meus pais são meus avós, eu vou regredir, ou vou regredir infinitamente, ou vou atingir uma causa primeira, que seria Deus. Então as 2 provas do movimento das causas usam um argumento semelhante, falando que é preciso que haja uma causa primeira, um motor inicial primeiro, que gera a existência e o movimento de todas as coisas. Na teoria católica cristã, Deus. A prova do ser necessário e a prova dos graus de perfeição também são argumentos mais profundos, onde ele vai dizer o quê? Que só há um ser necessário que dá a todos os outros a possibilidade de existência. Qual é esse ser necessário? Deus. Então Tomás de Aquino defende que todos nós, por exemplo, seres humanos, somos seres possíveis, o que ele chama de seres contingentes, possíveis de existir ou não, somos seres passageiros, mas os únicos seres, esses seres passageiros só existem e só têm a possibilidade de existir porque existe um primeiro ser necessário. Quem é esse ser necessário? Deus. Da mesma forma, os graus de perfeição. Se a nossa existência não é perfeita, de onde vem a noção de perfeição que nós conhecemos? Deve haver pelo menos um ser perfeito que gere a perfeição vista no mundo. Quem quer ser perfeito? Deus. Então Deus é o único ser necessário, Deus é o único ser perfeito. E a gente percebe isso nos efeitos da existência. E por fim, e aí redundante aqui, a causa, a prova da finalidade, que é um argumento da causa final aristotélica. Todas as coisas possuem um fim. Deve haver um ser que dá a todas essas coisas a sua finalidade. Coloca todas as coisas na sua ordem suprema. Quem quer essa causa final ou que dá essa finalidade e coloca tudo em ordem? Deus. Então, todo movimento ocorre porque há um movimento inicial, todo efeito possui uma causa primeira, todos os seres são contingentes possíveis, só um é ser necessário. Nós não temos somos perfeitos, mas temos noção de perfeição porque existe um ser perfeito. E a finalidade, a ordem da existência é dada por um Deus que coloca tudo nessa condição. Então Deus se prova, se argumenta e se percebe pelos efeitos de sua existência que se encaixam nessas 5 provas aqui. Que de fato é a parte mais importante, a que nos interessa de Tomás de Aquino, que na verdade é só aprofundando essa discussão da realidade sensível que leva ao saber inicialmente. Beleza? Percebo, então eu percebo Deus porque eu percebo Ele na minha realidade sensível. Atinge o saber, o conhecimento dele. Essas são as 5 provas racionais da existência de Deus. Fechou? Então essa é a filosofia medieval com Tomás de Aquino, assim como a do Santo Agostinho, são os 2 principais filósofos da filosofia cristã que a gente leva a vocês aí. Em breve a gente está de volta e nos vemos por aí com mais aulas, em qualquer momento da nossa existência. Um grande abraço, beijo, até mais.